Graças e paz, queridos, amém. Vamos para mais um vídeo, né? E nesta hora, eu gostaria que os irmãos estivessem atentos a ouvir a palavra do Senhor, que se encontra em 2 Reis, capítulo 5, que vai falar da cura da lepra de Naamã. Irmãos, todos conhecem a história de Naamã, né? Naamã era um guerreiro, é um comandante do exército da Síria, e um homem muito valente, forte, e só tinha um porém, ele tinha lepra, né? E lepra, né, naquela época, irmãos, era como se fosse uma doença assim, imunda. Ou seja, ele não poderia ter contato com nenhum ser humano, né? Possivelmente nem seus próprios familiares, né? E a palavra vai dizer assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Olha que passagem, que parte interessante, irmãos. Vamos ver aqui para nós entendermos. Ora, a tropa da Síria havia atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora, ou seja, a esposa de Naamã: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou lhe enviando meu oficial, Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou a veste e disse: por acaso sou o Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem que envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfa em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Para que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali, furioso. Amém, queridos? Mais à frente, versos 13 do capítulo 5. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando eles apenas lhe disse que se lave e será purificado. Aí sim, assim ele desceu ao rio Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado a sua pele tornou-se como uma pele de criança.
Amém, queridos? Irmãos, essa passagem é uma passagem muito linda, né? Que fala a história de Naamã, que é um homem respeitado, né? Em meio ao seu país, ao meio das suas parentelas, né? Ao meio do povo da Síria, né? Mas, irmãos, ele foi, irmãos, com um olhar humano, né? Ele foi com um pensamento mundano, né? Que poderia comprar a bênção, que ele sendo um general importante, né? Haveria, através do homem de Deus, né? Uma reverência a ele, por ele ser um homem importante, né? Um comandante da Síria. Mas, chegando lá, irmãos, se decepcionou, né? Porque no mundo seria dessa forma, né? Mas o homem de Deus não se rendeu a ele, porque entende, né, que devemos sim reverenciar, mas não da forma que ele imaginava, né? Ele gostaria de ser honrado por ser um general. Ou seja, queridos, Naamã não estava somente enfermo, né? No lado físico, né? O Senhor não queria tratar exatamente do lado físico dele, e sim o lado espiritual. E embora, né, ele foi à procura do homem de Deus, né, por sua cura visível, né, por sua cura da pele, mas o Senhor estava curando ele do orgulho, né? Ele achou que deveria, primeiro, né, o primeiro erro achar que com seus bens, com os bens que o rei havia mandado, né, ele seria curado por causa daquilo que o mundo poderia oferecer. Mas o Senhor não trabalha dessa forma, né? As bênçãos do Senhor não são compradas. E o Senhor, irmãos, sempre tem um propósito. E o propósito do Senhor, como podemos ver, foi através da lepra, foi através da doença, né, visível, que o Senhor atraiu este homem, né, para curar não só a pele, né, que é visível, mas o mais importante, o interior. E esse homem, né, para receber do seu milagre, daquilo que ele estava procurando, ele teve que descer, né? A palavra diz que ele desceu 7 vezes. E o que traz para nós entendermos, irmãos, que nós devemos descer, devemos deixar o orgulho de lado, né? Às vezes, irmãos, deixamos de receber a bênção do Senhor, né, por não deixar o Senhor trabalhar no interior, porque o orgulho não nos deixa, né, alcançar a bênção. E nessa passagem, irmãos, me chamou a atenção. Pessoas poderosas, em especial líderes que estão acostumados a ver as coisas acontecer, costumam ter dificuldade para se humilhar. O que Eliseu instruiu o general a fazer era bastante simples, mas estava longe de ser honroso. Eliseu certamente não fez as coisas como Naamã achava que deveriam ser feitas. Felizmente, ele não ficou tão irritado e resistente a ponto de não se dispor a ouvir o conselho dos seus oficiais, a seguir a instrução do profeta. Naamã mostrou que havia se rendido a Deus. Isso permitiu que ele recebesse a cura, e o Senhor queria lhe dar desde o início. Amém, irmãos? Deus pode operar através de barro, também através de maravilhas, né, irmãos? O Senhor não tem uma fórmula de trabalhar. A palavra diz que ele tem multiformas, ou seja, irmãos, a nossa capacidade de imaginar não chega aos pés do que o Senhor pode fazer. Na verdade, o Senhor, irmãos, ele gosta de nos surpreender, porque ele é Deus. Não tem explicação, ninguém explica a Deus como tem um hino. Irmãos, e outra passagem que me chamou, outra parte que me chamou a atenção, irmãos, foi essa parte aqui, ó. Ora, versos 2, capítulo 5, versos 2. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir
a mulher de Naamã. Olha só, queridos, como que são as coisas, né? Damos muita ênfase a Naamã, damos muito ênfase a Eliseu, né? Mas nessa passagem me chamou muita atenção foi essa menina. Essa menina, irmãos, teve de todos assim os motivos, irmãos, de não querer ajudar ninguém, porque ela ia ajudar um general que atirou ela da sua família, da sua parentela, né? Foi através da guerra. Essa menina foi tirada, que a palavra diz, ela foi levada. Amém, irmãos? As tropas da Síria, ou seja, o próprio Naamã, né, que é o comandante das tropas, haviam atacado Israel e levado cativa essa menina. Irmãos, dá para entender, irmãos? Hoje nós estamos sofrendo, né, trazendo para os nossos dias, né? Como que nós vamos abençoar aqueles que nos amaldiçoou, entre aspas, né? Que nos tirou do conforto do nosso lar, no conforto da nossa parentela, ou seja, nos levou cativo, né? Essa menina poderia, teria motivos de sobra, irmãos, para que eu vou ajudar um homem que me tirou da minha terra, me tirou do lugar da minha parentela, da onde eu vivia bem, né, com o meu povo? Como que eu vou ajudar? Mas não, irmãos. Essa menina nos dá uma lição da humildade, né, do amor ao próximo. Ela não se importou, irmãos, com o que aconteceu com ela. Ela ajudou esse homem e deu o direcionamento que ele necessitava. Olha, existe um homem de Deus que pode trazer cura. Existe uma pessoa que é Eliseu. Esse homem andava com outro homem que fazia maravilhas, que é Elias. Só que esse homem pediu a Deus uma porção dobrada daquilo que Isaías já fez, né? Então, meus irmãos, essa menina, né, conhecia o profeta e sabia que somente ele, né, através dele, né, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, poderia operar milagre, e tinha certeza. Imagina vocês, irmãos, a confiança dessa menina, né? Como que ela já havia sido tirada da sua terra, mas ela se dispôs a ajudar. Enfim, irmãos, mesmo nós estando, né, nos dá um ensinamento essa palavra, né, mesmo nós estarmos sofrendo, passando pelo que nós estamos passando, o Senhor nos usará sim, irmãos. O Senhor quer nos usar, mesmo passando nossas aflições, o Senhor quer nos usar para abençoar outras vidas. Até mesmo aquele, irmãos, que fez o mal a nós. Aqui nós entendemos que Naamã tirou essa menina da sua terra, tirou essa menina do meio do teu povo. Ela teria todos os motivos de não querer ajudar, mas ela se dispôs, irmãos. Ela desceu, ela entendeu que não importa aquilo que faz conosco, ela entendeu, não importa o que ela passou, se ela é uma serva do Senhor, ela tem um propósito, tudo na vida é um propósito, e ela foi usada por esse, e ela, através do seu sofrimento, através da sua dor, mesmo assim ela se dispôs a ajudar esse homem, que foi o próprio homem que a tirou da sua casa, da sua parentela, e levou cativo, né? Embora cativa, irmãos, ela ajudou um homem a se libertar. O mesmo homem que aprisionou, ela ajudou a libertá-lo dessa prisão, desse cativeiro que é a lepra daqueles dias, né? Mas essa passagem nos mostra, irmãos, que devemos sim estar dispostos a abençoar aqueles que nos perseguem, né? Orar por aqueles que nos perseguem, abençoar aqueles que nos amaldiçoam, né? Porque o juízo não está em nós, irmãos. O juízo vem do Senhor. Não devemos julgar. Deixa para Deus. Vamos fazer a nossa parte. E assim como essa menina, né? Ela
com essa atitude, ela mostrou que ela perdoou esse homem, né? E abençoou a vida dele através do direcionamento de mostrar o profeta até esse homem, e ele foi. Amém, queridos? Que nós venhamos entender, que venhamos deixar o Senhor trabalhar na nossa vida, para que nós venhamos abençoar outras vidas, mesmo passando pelo que nós estamos passando, né? Que o Senhor vai nos honrar, né? E que seja feita a vontade do Senhor. Que o Senhor há propósito em todas as coisas. E Deus pode, irmãos. A palavra aqui não diz, né, o nome dela, nem o que aconteceu com ela. Mas com certeza, irmãos, o Senhor honra aquele que faz a vontade dele. E mesmo, irmãos, passando pelo que nós estamos passando, os nossos problemas, o Senhor quer nos usar. Amém? Que nós venhamos abençoar e não amaldiçoar o próximo. E nem mesmo aqueles, né, que nos fez mal, que continua nos fazendo mal. Nós temos que pagar o mal com o bem. Amém, querido? Foi esse ensinamento que essa jovem, essa menina nos passou. Amém? E que não deixe que Naamã, lá na frente, ele venha se render aos pés do Senhor e venha se humilhar e entender que há um Deus em Israel. Amém? Tenha um ótimo dia em nome de Cristo Jesus. Fica na paz.